Glória a Deus. Estamos voltando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, para a quarta e última mensagem de hoje, gravada em áudio e vídeo, simultaneamente, sobre nosso tema, meu exame como obreiro. Qual é a obra que eu vou apresentar para Deus hoje? Se eu morresse hoje, você acha que você ia prestar conta de quê se você morre hoje? Multidão de pessoas morrem todo dia. Qual é a obra que tu vai apresentar para Deus? E se Jesus voltar hoje, que a Bíblia diz que ele vai voltar, qual é a obra que tu vai apresentar para Deus? Se você estiver igual esse povo para quem João deu esse alerta de 2 João capítulo 1 verso 10 e 11, que ele diz: quem vem ter essa doutrina, quem vem ter convosco e não traz esta doutrina, ele não tem Deus. Então ele diz: quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, irmão, nunca aplauda alguém que você apenas está vendo ele pela aparência, só porque tem um bom terno, só porque prega muito bem, uma mulher muito bem vestida, falando muito bem da Bíblia. Você não sabe qual é a natureza dela, se ela tem Deus ou não, porque mostrar que tem Deus ou não é apenas pelo que fala, é pelo que vive fora dali. Quando a luz dali daquela igreja se apaga, eles vão para casa. O que vai acontecer depois do culto? Porque Romanos 8 no verso 9, Paulo diz: se tu anda na carne, tu não tem o Espírito Santo e tu não pertence a Cristo. Tu não é dele, tu não é de Cristo. Se tu anda na carne, então é carne o que é o eu. É do meu jeito, eu prego porque eu vi um monte de ensino de fulano de Beltrano, que está no livro não sei qual, e vou repetir aquilo para os outros. Ou eu vi um pregador, uma pregadora no YouTube, ou num púlpito por aí, e eu quero repetir isso, eu quero ser assim, eu quero pregar assim. Querido, o relacionamento com Deus é o que interessa para o cristão. Sem isso, ele vai ser um prevaricador, porque vai ouvir, e vai viver uma vida dupla. E aqui o João está dizendo de um problema. Qual? Ele diz: esses pregadores que vêm trazer uma religião, dizendo ser cristão, mas ele não tem Deus, ele vem para fazer você ganhar um galardão deturpado. Porque, por exemplo, mesmo que você viveu numa vida de heresia a vida inteira, numa religião diabólica, a vida inteira antibíblica, uma religião, por exemplo, só de idolatria, aí agora tu decide ser cristão e hoje você morre, lá tem recompensa para você, mas como João diz, cuidado para que você não ganhe o galardão inteiro, como ele diz aqui, 2 João 1,8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Quer dizer, você vem para o cristianismo, já tem galardão para ti, quer dizer, recompensa. Deus vai te dar muito, mas ele queria te dar muito mais, principalmente se tu aprendesse de um verdadeiro mestre, que ensina como Paulo ensinou, como Jesus ensinou, como Pedro e João ensinou. Mas se você aprendeu de um falso mestre e morreu hoje, sem nunca se arrepender, perdeu tudo. Mateus 23,15, perdeu tudo, está num lugar de tormento. Mas se você veio hoje para o cristianismo
mesmo vindo de uma seita herética, e aqui você começa o cristianismo ali, aprendendo a verdade, jogando fora a religião falsa, e morre hoje, você vai ter um galardão, mas pouco, porque você não teve tempo, você perdeu tempo numa religião de heresia, perdeu tempo ouvindo falso mestre, e morreu hoje, você vai ganhar, porque se arrependeu, veio para o cristianismo, e morreu, não deu tempo de trabalhar para Deus, como era para trabalhar, que Ele quer que você pregue para os outros, testemunhe da verdade, fale da verdade, para que a geração de amanhã, não só dos outros, mas também da tua casa, tenha a verdade, para também repassar para outros. Mas, se você vem de uma seita herética, como eu vim de religião anticristã, e há cerca de 30 anos de lá para cá, eu decidi viver o cristianismo, ensinar e repetir o que eu vi de Jesus, de Paulo, de João, de Pedro, que está na Bíblia. Então eu tenho alguma coisa para ganhar de Deus, que chama aqui de galardão inteiro. Quer dizer, eu não vou perder, eu estou trabalhando cada vez mais para ensinar mais, então eu vou ganhar mais do que muitos que recebem a verdade e não falam nada para ninguém, não investem em ninguém, porque todo ensino, ele é um prevaricador, já sabe e não pratica. Cuidado para você não morrer como prevaricador. Bem, mas o galardão inteiro, você vê aqui, por exemplo, em Ezequiel 3:18 até o 21, quando eu perco aquilo que eu já ganhei de Deus. Nesse texto de Ezequiel 3:18 ao 21, Deus diz assim: Ezequiel, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu vais avisar eles. Eu vou falar e tu vai falar para eles. Aí Deus diz para ele: quando eu disser para o ímpio que ele vai morrer, e não avisando tu, o ímpio, ele morre no pecado dele, mas o sangue dele vou requerer da tua mão. Aí ele diz: mas se tu falar para o ímpio, e o ímpio se arrependeu ou não, você fez sua parte, a tua parte tu fizeste. Aí quando chega no verso 21, ele diz: e o justo, ou melhor, aquele que já é um servo de Deus, já vive muito tempo dentro da doutrina bíblica, e começa agora a fazer o mal, e começa, por exemplo, a ir para uma seita herética, ouvir um falso profeta. Aí ele diz: se eu falar para ti, para o justo, para ele parar de pecar, para ele voltar a praticar a justiça quer dizer as leis de Deus, os mandamentos, e ele não quiser se voltar para mim, obedecendo o que você falou, ele diz, ele morre no pecado dele, e tudo que esse justo fez de bom, não vai vir em memória minha. Quer dizer, Ezequiel 3:21, se eu, por exemplo, pregar, ou você pregar, para alguém que é um crente desviado, um pregador herético, ou um crente que já foi de uma verdadeira igreja, agora está numa doutrina falsa, e quando ele era de uma verdadeira igreja, ele trabalhava para Deus, evangelizava, ele dizimava, vamos dizer que ele era um homem milionário, e construiu prédios, investiu muito nos missionários, muito dinheiro, ele jejuava, ele ajudava, ele contribuía na obra, mas ele virou um herético, ou um mentiroso, ou um político corrupto, e não quer ouvir nunca mais os alertas da Bíblia. Esse Ezequiel 3:21 diz, ele perdeu tudo que ele poderia ganhar com aquelas obras que ele fez, ele perdeu tudo. Você acha que é isso que Deus está querendo para você, irmão?
que você perca tudo, como Deus mandava avisar através do livro de Ezequiel 3:21. Uma pessoa justa que depois começa a brincar com o diabo começa a colocar um pregador herético ou uma religião de mentira, e ele sai da verdade bíblica, mesmo antes tendo feito muita coisa boa para Deus, que podia ganhar muita coisa linda lá no céu, como galardão, quer dizer, recompensa. Aí você fala, ele diz: isso é o diabo, eu não saio da minha igreja, agora eu estou no lugar certo. Resultado, meu amigo, vai perder tudo. Quando ele morrer, céu não existe para ele, porque tudo ele perdeu. O João, quando escreve essa segunda epístola, no capítulo 1, desde o verso 8 ao 11, ele estava preocupado com os cristãos, que já tinha sido ensinado por João. Pedro ensinou na Ásia, para onde ele escreve. Paulo escreveu ali também e viveu também ali na Ásia, fundou também igrejas ali na Ásia, ensinou também. E o tempo passa. Quando escreve João, já tinha morrido Pedro, Paulo já tinha morrido. João era o único, o mais antigo dos cristãos, o único vivo dos 12 apóstolos de Cristo. O resto tudo já tinha morrido, mas o ensino já tinha sido colocado ali há muitos anos atrás. E João está dizendo: cuidado para vocês não perderem o que já tenha ganhado. Antes, ganhe o galardão inteiro. 1 João 1:8. Então, irmão, essa expressão tem que dar em você um temor muito grande. Se você é cristão, você tem que temer. E a partir de hoje, cuidado, porque muitas igrejas hoje são lideradas, por exemplo, por maçons, homens que o diabo é que lidera, que está na cabeça de toda a maçonaria, é Lúcifer. E muitos dos nossos pastores, principalmente de igrejas grandes, são da maçonaria. E você está lá. Eu escrevi um livro, eu escrevi 3 livros sobre a maçonaria, para você nunca passar nem perto do negócio desse. Muitas igrejas têm símbolos maçônicos dentro dela, que são uma mensagem codificada apenas para maçons, para dizer: vem para cá, que aqui a liderança é maçom. Por exemplo, o piso preto e branco, e um monte de outras coisas que eu não vou falar aqui, que está em muitas das igrejas, porque seus líderes são maçons, dando uma mensagem codificada para que outros maçons, principalmente ricos, venham para esse tipo de igreja e acham que Deus e o diabo não tem problema de viver junto, que essa é a mensagem principal da maçonaria. Não estou falando de qualquer maçom, estou falando daquele que estuda sobre maçonaria. Por isso chegaram a grau lá em cima. Aí no YouTube tem um monte de testemunho de ex-grau 33, falando por que eles largaram a maçonaria, porque começaram a estudar sobre maçonaria, que a maioria dos pastores que permanecem maçom nunca estudaram, por isso continuam lá sendo massa de manobra dos grandes políticos do mundo, que são maçons, que vão trazer o anticristo para a terra através da maçonaria. Tem um doutor Abimael Correia, que está aí, ex-grau 33, tem vários testemunhos dele. Ele diz: eu fui da igreja batista e ao mesmo tempo eu era maçom, e quando eu comecei a estudar mais sobre o que é maçonaria, eu abandonei ela. Ele diz assim: eu era médico no Brasil, abandonei a medicina e hoje não ganho nem um centavo de ninguém, mas eu falo abertamente. Por que um cristão não pode ser maçom?
Põe aí no YouTube o testemunho, ó, Abimael Correia, digite no YouTube, Abimael Correia, ex-grau 33, aí tu bota do lado, testemunho, tu vai ver um monte de vídeos, ele dizendo, por que eu deixei a maçonaria? Ele diz, enquanto isso, multidão de cristãos são maçons, o Papa Francisco é o cabeça da maçonaria, a maioria das igrejas católicas do mundo inteiro, todas, são em formato maçônico, porque para dizer, nossa cabeça é maçônica. Então, você precisa entender por quê que o Vaticano é onde tem o maior obelisco do mundo, está no Vaticano, 40 metros de altura. Qualquer foto que tu tirar do Vaticano tem um dos principais símbolos da maçonaria mundial, que é o obelisco. Tu sabe o que é o obelisco? Olha aí no YouTube o que é o obelisco. Bota no Google o que é o obelisco da maçonaria para te ver. É o pênis de um deus chamado Horus. Por isso tanto caso de pedofilia existe, né, nas igrejas, envolvendo líderes da igreja católica. Não são poucos, multidão deles estão presos, outros estão com processo terrível. A maior sauna gay da Europa pertence ao Vaticano. Pastor, como você está dizendo, entra no meu privado, eu vou te dar o vídeo, onde multidão de jornais do mundo inteiro estão falando, escândalo, no dia que o Papa Francisco se elegeu, a igreja católica, ou melhor, o Vaticano comprou a maior sauna gay da Europa, onde moram 18 cardeais que votaram no Papa Francisco, moram no mesmo prédio que foi comprado a maior sauna gay da Europa. O Vaticano que pagou com o dinheirinho dos católicos, manda uma ofertinha para cá, entendeu? Então, meu amado irmão, você não sabe o que está acontecendo por aí, então você tem que orar. Por isso multidões têm abandonado as seitas heresias e corrido para uma igreja que prega só a verdade, e que líderes podem ser investigados, e que você pode botar seu joelho no chão e Deus dizer, segue esse bem aí, ó, mas aquele ali você não siga, porque senão você tem parte nas obras dele. De 2 João 1, versículo 11, você vai ter parte nas más obras dele, ou melhor, tudo que ele fizer de mal, você recebe também como maldição para você. Os demônios que estão usando eles, você vai receber também esses demônios. É problema, é tribulação, é tudo quanto é guerra acontecendo, muitos dizendo, bora orar, bora orar, bora orar, mas muitos problemas não vão sair, porque o diabo que está em um vai estar no outro, porque quem não tem Deus tem o diabo, disse Jesus em Mateus 12, 43 ao 45, Jesus diz, quando o Espírito Santo não está na pessoa, quem vem morar dentro, é o diabo que vem morar dentro. Quem disse foi Jesus, não fui eu. Então você tem que estar orando, porque senão você não vai ter a verdadeira doutrina, porque esse tipo de líder não vai ensinar a Bíblia como ela é. Como você vê aí multidões de líderes cada vez abrindo placa que te convida só a louvar, adorar e não sei o que tu já está salvo. E cadê a doutrina? E cadê o testemunho? Vai orar sobre esse tipo de líder, tá bom? Então, aqui em 1 Samuel 2,30, Deus diz para a família de um sacerdote, líder da igreja da época, disse, eu disse que tu e tua família sempre seriam sacerdote diante de mim, mas agora longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, quem me despreza, será desprezado. Então Deus tirou aquela liderança toda daquela igreja, que era um pastor chamado Hofni e Finéias,
que eram líderes, e o pai deles, que era o sumo sacerdote, também morreram todos num dia só. E Deus levantou Samuel para colocar no lugar deles. Então será que é isso que você está querendo, irmão? Que você prefere honrar o homem, aplaudir homens, e a qualquer momento acontece uma catástrofe, você morre, e Deus vai colocar outro para ficar no seu lugar, principalmente você que é um pregador herético. Então vai orar, porque Deus não vai aceitar você viver sem honrar a Deus, sem a doutrina, sem repetir a verdade que Cristo pregou. Cuidado com isso. Ponto. Vou parar aqui. Amanhã nós vamos estudar Hebreus 13, 21, tá? Que Deus chamou a gente para uma obra, que essa obra significa submissão a Deus, para fazer a vontade de Deus. Sem esse tipo de obra não tem cristianismo. Não estamos no cristianismo, estamos apenas perdendo tempo. Vamos estudar amanhã. Outra coisa é que a nossa voz está saindo meio embargada no áudio, porque eu estou enviando através de um celular em áudio para o outro celular que está gravando em vídeo, e por enquanto é assim que estamos gravando, e por isso nossa mensagem está saindo meio embargada aí em áudio, tá? Mas vamos fazendo aqui como a gente pode, para tentar passar uma verdade para você. Quando a gente tiver um pouquinho mais de condição, a gente pega um aparelho melhor para gravar em áudio e vídeo ao mesmo tempo. Por enquanto é assim que nós vamos fazer. Ponto. Tá. Você que está conosco pelo YouTube, quer trazer alguém novo convertido para fazer uma pergunta, algo que você não entendeu, ou quer botar um novo convertido para estudar conosco, pega meu número 984904763 e o código do Maranhão é 98, tá? Você que está fora do Brasil, põe antes 55 e nós vamos estudar. E Deus te abençoe. Ore por mim, estou orando por você. Vamos se reconciliar, vamos abandonar qualquer tipo de heresia e qualquer tipo de líder herético. Quem vai ganhar somos nós. Ponto. Tá, envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.